Boa noite, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez reunidos através do canal YouTube da nossa fraternidade para dar continuidade às nossas oratórias virtuais, com o objetivo de levar a todos vocês os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, que estão presentes no Evangelho, e também apresentar um melhor entendimento das obras da codificação. Lembramos que a fraternidade, a nossa casa, continua fechada até segunda ordem, pois estamos respeitando as orientações da Organização Mundial da Saúde e das autoridades municipais da saúde, que orientam o isolamento social para proteger a nossa saúde e de todos aqueles que amamos. Portanto, se possível, fiquem em casa, a nossa vida é o nosso bem mais precioso. Bem, vamos aos nossos recados. Mesmo nestas condições, as nossas obras assistenciais de caridade não podem parar. Os alimentos que estão sendo coletados para o mês de julho, para a preparação das cestas básicas, são feijão, arroz de 5 quilos, o pacote grande, óleo, sal e qualquer outro item que, mesmo não esteja constando nesta relação em qualquer quantidade, será muito bem-vindo. Estamos estabelecendo um plantão, uma vez por semana, para receber doações de roupas e alimentos. Então, portanto, todos os sábados, das 15 às 16 horas, lá na Fraternidade, teremos sempre um trabalhador as recebendo. Contribuições monetárias voluntárias também estão sendo recebidas através de depósitos ou transferências bancárias. O banco, agência e conta corrente poderão ser informadas a vocês a qualquer momento, pela nossa diretoria, que está justamente coordenando todas essas doações. Estamos também realizando rifas virtuais. Geralmente elas estão acontecendo no final de semana, sábado e domingo. Nós temos um grupo de WhatsApp da casa e os prêmios são bem bacanas, bem interessantes, vale a pena participar. Lembrando que a sua ajuda é muito importante para que a nossa casa continue a realizar a sua obra. Obrigado de coração, em nome da nossa diretoria. Então, queridos irmãos, vamos então nos preparando para a oratória desta noite, fechando os nossos olhos materiais, elevando o nosso pensamento a Deus, que é nosso Pai, e a Jesus, que é o nosso Mestre. Esperamos em Deus que os ensinamentos desta noite cheguem em nossos corações da maneira mais clara possível, fazendo com que seja exaltado o nosso compromisso de colocar em prática todas as lições do Cristo. Que através das palavras orientadoras possamos trazer a todos vocês conforto, confiança e muita fé para passarmos rapidamente por este terrível momento em que toda a humanidade está atravessando. E assim vamos dizendo em um único pensamento: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Então, queridos irmãos, o Evangelho de hoje é o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. O item
é o 1. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, e tendo visto outros que estavam na praça, sem nada a fazer, lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, e lhes disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E disseram-lhe: Porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios: Chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que se lhes daria mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. E em a recebendo, eles murmuravam contra o pai da família, dizendo: Estes últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor. Mas, em uma resposta, ele disse a um deles: Meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Muito bem, queridos irmãos. Esta parábola, em linguagem figurada, exige de nós um pequeno esforço de interpretação. E aqui, brevemente, vale explicar o porquê Jesus falava em parábolas. O termo parábola significa uma comparação, ou ainda colocar uma coisa ao lado de outra. Cristo, ele tinha verdades para apresentar, as quais o povo não estava preparado para aceitar, nem tampouco compreender. Eram criaturas por demais atrasadas para que pudessem compreender certas coisas. Então, relacionava os seus ensinamentos com cenas da vida, do cotidiano, da experiência das pessoas, da natureza da época. Assim, Cristo assegurava a atenção e impressionava os corações de seus ouvintes. As parábolas evangélicas contadas por Jesus são imagens tomadas das realidades terrestres para serem sinais das realidades reveladas por Deus. Elas precisam de uma explicação mais profunda. Então, essa era a razão por que Jesus falava por parábolas tão frequentemente. Aclarava os seus ensinos servindo-se de figuras alegóricas, quando falava aos seus contemporâneos.
Já aos discípulos, em particular, explicava o sentido de muitas dessas alegorias, de muita dessa linguagem, porque sabia estar em eles preparados para isso. Dessa forma, a parábola dos trabalhadores da última hora nos permite realizar uma lógica comparação e entender, primeiramente, que o pai de família comentado na parábola seria Deus. A vinha, comentada também na parábola, que hoje a gente pode entender como uma plantação de videiras para o cultivo e a produção de uvas, seria a nossa vida nesse presente momento aqui na Terra. Os trabalhadores seria cada um de nós, cada um daqueles que estavam dispostos ao trabalho. O trabalho na vinha é o trabalho no bem, na caridade, no nosso aprimoramento espiritual. As horas comentadas também na parábola podemos assim interpretar como qualquer período de tempo. O salário seria o nosso objetivo, a nossa felicidade. Portanto, ao lermos esta parábola, nós poderíamos pensar inicialmente que o comportamento do senhor da vinha foi injusto, pois ofereceu uma remuneração igual para pessoas que tiveram jornadas de trabalho diferentes. E no nosso contexto profissional, por exemplo, a gente pode comentar sobre os nossos trabalhos, cada um na sua atividade, seria inaceitável, porque se a gente trabalha mais, nós logicamente deveríamos ganhar mais, não é assim? Porém, refletindo sobre a ótica cristã, devemos atentar para os seguintes pontos. Primeiro, o pai de família pagou aos trabalhadores da primeira hora exatamente o valor combinado, de modo que não os prejudicou, como ele mesmo lembrou quando eles se queixaram. Ponto 2. Quanto aos demais trabalhadores, a parábola nada diz sobre acerto de salário, sugerindo-nos que os trabalhadores aceitaram a oferta de trabalho sem pré-condições. Num outro ponto, a gente pode entender que o próprio senhor da vinha justifica a sua ação, dizendo que foi um ato de bondade. O salário que mandou dar aos que foram convocados mais tarde seria, pois, parte da remuneração pelas horas que trabalharam, e a outra parte seria um auxílio espontâneo. Assim, quando consideramos os casos separadamente, vemos que as suas relações com cada grupo de trabalhadores, o Senhor nada fez de errado. E para nossa melhor compreensão, talvez seja útil transpor a questão para situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Por exemplo, quando saímos pela rua e damos esmolas desiguais a 2 pedintes, estaremos sendo injustos? Quando contribuímos em trabalho ou doações com 2 diferentes instituições de caridade, porém em maior medida a uma do que a outra, seria uma injustiça? Ou se recebêssemos benefícios desiguais de qualquer natureza de uma empresa em relação ao que um colega de trabalho recebeu, nós acharíamos isto injusto? Nossas reflexões sobre esse problema podem ser auxiliadas por algumas considerações que foram ditadas pelo espírito protetor Constantino. Ele diz: o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou má vontade. Tem ele, portanto, direito ao salário, porque desde cedo esperava com paciência aquele que, por fim, o chamaria para o trabalho. Então, queridos irmãos, a gente vê aqui
uma condição para o recebimento do salário, que seria qual? A disposição permanente para o trabalho. Aqueles que foram contratados a terceira, sexta, nona ou 1/10 hora, eles tinham boa vontade, ansiavam por trabalhar. Faltou-lhes, porém, a oportunidade. Quando o Senhor da vinha os convocou, aceitaram apressadamente, sem sequer perguntar pela remuneração. E em uma outra situação hipotética, contrastante, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, ou então se houvessem dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, ou então, quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. E se houvessem dito que a necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Se houvessem dito, quanto mais tarde melhor, este não teria sido o salário do obreiro, mas sim o salário da preguiça. As disposições positivas dos trabalhadores da última hora podem assim ser entendidas como fatores que sensibilizaram o pai de família, induzindo-o ao gesto de generosidade. Ademais, vale lembrar que na questão número 930 do Livro dos Espíritos, acerca da situação das pessoas que se veem impossibilitadas de trabalhar por causas independentes de sua vontade, Kardec observa que numa sociedade organizada, segundo a lei de Cristo, ninguém deve passar fome. E explicando o ponto, os espíritos acrescentam com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem só por culpa sua pode faltar o necessário. É, pois, uma clara alusão à solidariedade que os homens devem se esforçar por implantar no mundo. Solidariedade. Ação que podemos ter para melhor mostrarmos o lado da natureza humana, o lado do amor e da compaixão que cada um temos, o lado que preza pelo bem comum acima do egoísmo, do individualismo e do autocentrismo. A vantagem dessa atitude é que perceberemos que ser solidário com o próximo não só apenas faz bem para ele, mas também para nós. E, felizmente, nós notamos que esse pensamento de vanguarda para a época já vem se difundindo entre as lideranças mais lúcidas da nossa sociedade. Tanto assim que no Brasil, nosso país, por exemplo, existe o seguro-desemprego para acudir aos trabalhadores que contingencialmente perderam o seu sustento. Nenhuma pessoa sensata, então, classificaria de injusto esse dispositivo. Muito pelo contrário. Ora, nessa perspectiva, o Senhor da parábola seria alguém que, mesmo naqueles tempos primitivos, teria sido tocado pela dificuldade daqueles homens que impacientemente esperavam pela oportunidade de ganhar o seu pão. E solidarizando-se com eles por meio, primeiro da oferta de trabalho e depois pelo auxílio pecuniário adicional. Agora, afastando-nos um pouco do sentido literal da história, ensaiemos a sua interpretação em termos do reino dos céus, o reino que todos nós desejamos. Com base no que foi visto até aqui, infere-se que com a parábola, Jesus procurou salientar a virtude da boa vontade e da disposição para o trabalho. Num plano mais amplo, o trabalho não deve, é claro, ser entendido unicamente com o trabalho assalariado, considerado dessa maneira, não é? As atividades braçais e intelectuais passíveis de remuneração, a gente pode dizer que toda ocupação útil é trabalho.
Toda ocupação útil é trabalho. Conforme a resposta à questão 675 do nosso Livro dos Espíritos, tudo o que concorra para o desenvolvimento próprio, do semelhante e, em geral, da criação, é trabalho. Então, nessa conceituação estendida, o trabalho voluntário que realizamos, a ajuda a creches, a asilos, a famílias necessitadas, o fazer o bem, o fazer a caridade, tudo isso a gente pode considerar que seja um trabalho. A mensagem mais evidente da parábola é, pois, a importância do nosso engajamento nas atividades da vinha universal. Ele traz para nós o salário da felicidade, o bem-estar físico, a satisfação intelectual, o prazer de praticar o bem e a tranquilidade moral. A diversidade dos grupos de trabalhadores da parábola indica a diversidade dos seres criados e das tarefas a desempenhar em cada estágio de sua evolução. Deus reconhece essa diversidade e nos convoca cada um a seu tempo para as tarefas adequadas ao momento. E, contanto que haja disposição para o trabalho, todos recebem o fruto de seus labores, por mais modestos que sejam. Não espera o Senhor que num dado dia todos desempenhem as mesmas tarefas. A meta de todos deve ser a de colaborar cada vez mais na obra divina. Mas a convocação divina leva em conta a capacidade presente de cada um. A nós cabe estar permanentemente dispostos ao trabalho, para que não sejamos como os servos que receberam somente o salário da preguiça, ou seja, da estagnação evolutiva. A igualdade dos pagamentos que cada trabalhador de boa vontade recebe reflete a bondade divina. Ela valoriza tudo aquilo que venhamos a fazer na obra do bem, praticando a caridade, sempre mirando o nosso próximo. Não ressaltou Jesus este ponto na expressiva passagem do óbolo da viúva, no item 6 do nosso Evangelho, no capítulo 13? Outra virtude veladamente evocada pela parábola é a do desinteresse. Conforme já notamos, os trabalhadores da última hora e todos os demais que foram convocados depois do início do dia aceitaram a oferta de trabalho sem perguntar quanto ganhariam. Do mesmo modo, a nossa meta é fazer o bem pelo bem, tão logo a ocasião apareça, e não por cálculo ou troca. Você me dá isso, eu te dou aquilo. Contabilizando os benefícios que dele nos advenham, por fim, além da indolência e do interesse, mais um vício é caracterizado na parábola: a inveja, outra vicissitude. Vendo o gesto de generosidade do pai de família, os trabalhadores da primeira hora queixaram-se muito, embora, no que lhes dissesse respeito, ele houvesse agido com correção, com justiça. Além de injustificável inveja, faltaríamos com a solidariedade que deve reinar entre os homens em geral. Neste texto evangélico, confirma-se ainda que de forma velada a doutrina reencarnacionista. Os trabalhadores da última hora são os espíritos que contam com o maior número de encarnações, mas que não souberam aproveitá-las, perdendo as oportunidades que lhes foram concedidas para se regenerarem e progredirem. Os trabalhadores contratados posteriormente
simbolizam os espíritos que foram gerados há menos tempo, mas que, fazendo melhor uso do livre-arbítrio, caminhando em linha reta sem se perderem por atalhos e desvios, lograram-se em apenas algumas existências o progresso que outros tardaram a realizar. Assim se explica porque os primeiros poderão ser os últimos e os últimos serem os primeiros a ganhar o reino dos céus. Esta interessante parábola constitui ainda um cântico de esperança para todos. Por ela, Jesus nos ensina que qualquer tempo é oportuno para cuidarmos do nosso aprimoramento espiritual. Quer nos encontremos nos primeiros anos de nossa existência, quer estejamos já beirando a velhice, desde que aceitemos com boa disposição o convite para o trabalho. Haveremos de fazer jus ao salário divino. Por fim, queridos irmãos, para concluir, podemos dizer que ser um trabalhador da última hora é ser um bom espírita, mostrando-se disposto à renovação. É buscar o aprimoramento moral através de muito esforço e persistência e transpormos cada vez mais um degrau da nossa escala evolutiva. Tornando-nos trabalhadores da vinha é a finalidade pretendida, independente da hora em que soar o nosso sinal interior. Esta parábola nos deixa a mensagem da justiça divina e o sol da evolução que brilha sobre todos nós. A lei é a do amor e justiça. Somos filhos do mesmo Pai, e o sol da evolução e o nosso destino, é amar e praticar o bem. A vinha nossa de cada dia nos espera, e a última hora é agora. Deus está sempre nos esperando de braços abertos. Aceitemos este acolhimento de todo o nosso coração. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Então, queridos irmãos, agora vamos às nossas vibrações e o encerramento dessa nossa oratória desta noite. Então, mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos materiais, elevar o nosso pensamento a Deus Pai e a Cristo, nosso Mestre. E nesse momento, vamos todos vibrar pela paz no mundo e por todos os sofredores encarnados e desencarnados. Vamos vibrar saúde por todos os doentes de corpo e de espírito, para que possam ter alívio em seus sofrimentos. Vamos vibrar pelo nosso país e pela ética dos nossos políticos e governantes. Vibremos paciência por todos os detentos que se encontram em penitenciárias e cadeias, que eles possam ter a oportunidade de se transformarem e de se reintegrarem em nossa sociedade. Vamos vibrar amor por nossas crianças, pelos nossos jovens e por todos os idosos que se encontram desamparados. Vibremos esperança para que consigamos expandir o nosso Evangelho e pela confraternização entre todas as religiões. Vibremos tolerância e harmonia pelo nosso local de trabalho, por nossos companheiros, por nossos vizinhos, amigos e inimigos. Vibremos serenidade em nossos lares e sentimentos de reconciliação com todos os nossos familiares e parentes, nossos pais,
mães, filhos, filhas, irmãos, irmãs e outros. Vibremos pela união da nossa casa, Casa Fraternidade, de seus dirigentes e de todos os seus trabalhadores. Por fim, vamos vibrar por nós mesmos, pois também somos necessitados. E assim, vamos rogando a todos os nossos mentores espirituais que nos envolvam em muita paz, em muita luz, em muito amor. Que sejamos atendidos naquilo que nesta noite viemos buscar, sempre humildes de acordo com o nosso merecimento. E neste ambiente de fraternidade vamos agradecer a oportunidade que estamos recebendo, proferindo em um único pensamento a oração de nossa querida Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, olha por nós, agora e na hora de nossa libertação. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim, queridos irmãos, com esta prece, vamos solicitando permissão à espiritualidade amiga para dar por encerrado a oratória desta noite. Que Deus nos proteja. Uma boa noite a todos. Fiquem todos bem. Até logo.